trabalhadores, a mão de obra chinesa, ela custa $30 na África, etc. E essa situação de exploração que a política neoliberal impôs levou também ao empobrecimento da classe operária nesses países imperialistas, porque a competição, a política neoliberal nos últimos 20 anos, eles aumentaram a quantidade de mão de obra para que o imperialismo pudesse explorar. Hoje tem mais de 3 bilhões de mão de obra para que o capitalismo monopolista possa explorar no mundo, com a introdução da mão de obra da Rússia, da China, etc. Então, essa daí também não seria uma solução. Pelo contrário, isso daí trouxe um problema maior para os capitalistas, porque na medida em que eles retiram dos trabalhadores aí, melhores condições de vida, eles criam um problema que é o problema que está inclusive no foco da crise, que é a sociedade capitalista, a sociedade econômica capitalista produz mais do que a população pode consumir. Então, eles criam a crise da superprodução. O regime econômico é infinitamente superior à sua produção em relação à capacidade de consumo da maioria da população trabalhadora. Quer dizer, o remédio que ele apresenta, na verdade, está sendo um problema para os capitalistas. O quarto remédio que ele também apresenta no texto, ele fala da transferência do capital da periferia para o centro do sistema, que é outra medida que já vem sendo realizada em grande dosagem aí pelos capitalistas, através da remessa de lucros tirando dos países que seriam os países periféricos igual ao Brasil para os países imperialistas. E o que, inclusive, com essa remessa que veio, que nunca foi tão... a sucção dessas remessas nunca foram tantas, que criaram-se enormes monopólios, né? que inclusive sempre concentra essa riqueza em alguns países, como os Estados Unidos, e foi justamente essa concentração de riqueza que coloca a característica dos Estados Unidos se transformar no epicentro dessa crise nesse momento. Que também você vê que, ao invés de ser um remédio, criou um problema, que é justamente essa concentração de riqueza nesses países. E o último remédio que ele coloca, que é o mais absurdo, no sentido assim até do senso comum, é que o capital iria voltar a usar o Estado como gestor da população, gestor da poupança da população, para deslocar esses recursos e benefícios em favor do capital. Essa colocação é como se a gente tivesse um Estado que não usasse o dinheiro público para já alimentar o parasitismo dos capitalistas, né? Então, é uma medida que vem sendo, inclusive, usada aí a larga escala pelos capitalistas. A gente, no Brasil, teve o processo das privatizações, a questão da própria destruição da saúde pública, da educação pública. A gente viu bem como funciona esse desvio do dinheiro público para justamente ajudar os capitalistas. Sem contar outras políticas que também são utilizadas pelo Estado para salvar os capitalistas, como a questão da política de crédito, a política de incentivo fiscal, de aumentar as taxas da população para justamente alimentar o parasitismo capitalista. Então, quer dizer, na verdade, essa colocação, essa análise que o João Pedro Stedley e que a esquerda, dita esquerda no Brasil, ela tem acordo, é uma análise que serve justamente para não mostrar que há uma crise
de desenvolvimento histórico do capitalismo, mas pelo contrário, de que o capitalismo ele está aí crescendo, teve um período está tendo um período de crise, mas é uma crise no seu desenvolvimento. É como se ele fosse um jovem e teve uma crise. Você dá um remédio para ele vai, depois dos remédios, ele vai voltar a ter aquela saúde perfeita. O que leva justamente a esquerda a apresentar uma política não de colocar o problema da crise do capitalismo no sentido da revolução. Porque se você analisa que justamente o capitalismo não está em decadência, não está moribundo, não está agonizando, pelo contrário, eles vão ter saídas, etc. Você vai só ter a possibilidade de apresentar saídas reformistas, saídas que seria assim para os trabalhadores aproveitarem uma brecha das contradições do capitalismo para justamente ganhar alguma migalha, algum ganho pequeno ali, enquanto o capitalismo ainda não está num processo de regeneração. O que inclusive eles também não acham que o capitalismo estaria em processo de regeneração ou vai estar em processo de regeneração, porque o debate leva muito à ideia de que não existiria aí uma luta de classes, não seria a luta de vida ou morte da classe operária com os capitalistas, mas os capitalistas eles estão por cima da carne seca, deu uma derrapada, mas eles vão recuperar e vão continuar tocando seus negócios, sua economia, vão se sobrepor sobre os trabalhadores e os trabalhadores só vão ter que... A única coisa que resta aos trabalhadores é esperar essa brecha. Aí, essa posição, que a gente coloca aqui, que é de comum acordo com a esquerda, e a esquerda, obviamente, ela está inserida aí no movimento operário através da atuação em sindicatos, das centrais sindicais, está levando, inclusive, esse movimento sindical a uma política de colaboração de classes. A gente levantou aqui, com as demissões no Brasil, quais são as posições das centrais sindicais, das organizações políticas da esquerda em relação ao problema das demissões. Da força sindical ao Conlutas, é uma política de conciliação de classes, de pegar os trabalhadores e usar os trabalhadores como intermediário na negociação dos empresários para retirar dinheiro do governo. A força sindical, como ela é obviamente construída pelos patrões, ela tem a posição, nesse momento assim, aparentemente mais à direita, que ela apresenta como saída a redução salarial com redução da jornada, né? Inclusive eles estão chegando ao limite aí, ao abuso de rebaixarem os salários além da legislação, que permite que poderia se rebaixar apenas 25% através de acordo coletivo. Eles chegaram aí já a rebaixar 50% do salário dos trabalhadores. Mas é bom a gente citar aqui também que a CUT e o Conlutas, eles também não, da maneira como está sendo feito pela força sindical, até porque as condições em relação aos sindicatos que a força sindical controla são diferentes, por motivo da base dos trabalhadores, etc. A CUT e o Conlutas também, em alguns sindicatos, eles fizeram rebaixamento. O Conlutas, por exemplo, foi o que iniciou, né? Porque na GM eles fizeram esse rebaixamento salarial, redução da jornada de trabalho para redução salarial.